Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner, sejam muito bem-vindos ao Café com Nerdices. Bom, como julho é o mês internacional do rock, então nada mais justo do que trazer para vocês alguns filmes que contam um pouco da história do rock. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo nosso. Para começar essa lista, eu vou trazer para vocês Bohemian Rhapsody, que é o filme que conta a história de uma das maiores bandas do rock, o Queen. Só isso. O filme ele é focado mais na trajetória do Freddie Mercury. Conta um pouco de como ele conheceu a banda, né, os outros integrantes ali, como foi a história do seu primeiro show. Inclusive nessa cena tem uma coisa engraçada lá que ele tem um problema com o pedestal, ele fica meio confuso lá porque quebra e aquilo acaba se tornando uma marca dele nos palcos. É muito legal isso aí também. O filme mostra muito como que eram feitas as composições da banda, como eles se juntavam, se reuniam para escrever as letras, para fazer as composições. Também mostra como eram feitas as gravações, onde eles se reuniam, quando eles iam para algum lugar mais isolado para poder passar um tempo para se concentrar só naquilo. Mostra também como foi toda a ascensão deles, como eles começaram a ficar famosos, como que eles saíram de dentro ali da Inglaterra. Mostra também um pouco ali de como foram compostos alguns dos maiores clássicos da banda. Só que nem tudo nesse filme é real. O filme foi um pouco dramatizado, né? Ele tirou algumas coisas ali um pouco da realidade para deixar mais naquele formato de cinema, para o filme ficar mais emocionante. Inclusive, as atuações desse filme são sensacionais. O ator que interpretou o Freddie Mercury, o Rami Malek, ele acabou ganhando até um Oscar. Eu acho muito devido a uma cena em que ele fez uma performance do show do Queen, do Live Aid, que é considerado uma das maiores apresentações do Queen de todos os tempos. E ele conseguiu reproduzir de uma forma impecável, ficou sensacional. Quando você coloca as imagens do filme e do show que aconteceu uma do lado da outra, é sensacional a forma como ele conseguiu reproduzir tudo aquilo. Os outros atores também tiveram uma atuação sensacional. E uma coisa que eu achei muito impressionante quando eu assisti é como eles se parecem com os músicos do Queen, principalmente o que faz o Brian May. É impressionante, ele é muito parecido, ele é incrivelmente parecido. O filme tem uma produção muito boa, mostra também como foi todo o momento de fama deles, né? Como a vida deles foi regada a festas, muito álcool, drogas. Conta também ali um pouco daquela época de quando o Freddie Mercury contraiu HIV, uma parte bem emocionante, bem triste assim. Mostra também os relacionamentos que o Freddie Mercury teve, né, como que ele lidava com aquilo. Um pouco também da descoberta dele sobre a sua homossexualidade. É um filme muito legal, assim, eu recomendo muito para quem gosta de rock, principalmente para quem gosta de Queen. Lembrando, o filme não é 100% baseado em fatos, mas podem assistir, que eu tenho certeza que vocês vão rir, vão cantar junto e se emocionar junto com tudo que acontece naquele filme. O próximo filme dessa lista é Rockstar. Esse filme ele é fictício e conta a história da banda Steel Dragon. O filme conta a história dessa banda Steel Dragon de quando eles estavam no auge, eles acabaram expulsando o vocalista da banda. E para substituir esse vocalista, eles acabaram chamando um fã deles. O curioso é que esse filme me lembra um pouco a história da banda Judas Priest, que também quando estava no seu auge acabou trocando de vocalista. Esse filme conta a história do protagonista, de como ele tinha essa obstinação por conseguir ser famoso e grande como seu ídolo. Mostra toda a trajetória que ele teve até ele conseguir chegar lá. Todos os problemas que ele teve nesse caminho, inclusive algumas brigas que ele tinha com os pais deles, porque os pais deles não apoiavam muito ele naquilo que ele estava fazendo, não levavam muito a sério, ele tinha algum problema com o emprego, os pais dele queriam que ele estudasse, ele também não queria. É bem interessante, mostra muito esse lado da rebeldia do rock ali, né, da atitude da pessoa, dela correr atrás daquilo. Outra coisa interessante é que esse filme tem uma reflexão de como você vê os seus ídolos, como você enxerga eles. Ele vê aquele ídolo dele como modelo de pessoa que ele queria seguir. E o filme vai mostrando depois, quando ele consegue entrar na banda, que nem tudo aquilo que ele vê é o que realmente é. Mostra como que é aquela vida conturbada de uma grande banda de rock, principalmente lá dos anos 80, né, que era a época do metal. Mostra muito a vida deles assim bem bagunçada, mostra como o sucesso subiu a cabeça de alguns deles. É bem interessante essa reflexão que esse filme traz. Essa banda Steel Dragon, como eu disse, ela é fictícia, mas todas as músicas que foram feitas para essa banda foram compostas para esse filme. Essas músicas contam com participações de grandes músicos, como no vocal, que é o Jeff Scott Soto, que ele é uma voz muito importante no meio do rock, e também como o Zakk Wylde, que é um músico consagrado, que tocava guitarra pro Ozzy.
Então as músicas são simplesmente sensacionais, são muito boas, elas só existem lá dentro do filme, a banda não existe de verdade, mas a trilha sonora é espetacular desse filme. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, assim, eu fiquei bem impressionado com as músicas. O protagonista é interpretado pelo Mark Wahlberg e ele também tem uma atuação muito boa. A única coisa que ele não faz no filme é realmente cantar. Como eu disse, o vocalista é o Jeff Scott Soto, então ele é dublado. Mas assim, a dublagem é perfeita. Você não percebe que não é ele que está cantando. É muito boa e a atuação dele é sensacional. Assim, eles pegaram um ator que encaixou muito bem nesse papel. Eu gosto muito desse filme, eu super recomendo ele. Apesar de não ser uma história verídica, ele mostra bem como que funcionava o mundo do rock, do metal ali nos anos 80, assim, como que era aquela parte mais bagunçada da história da música, mas mostra também como os músicos, como todos eles eram bem talentosos. É bem legal, eu gosto muito. Podem assistir que vocês não vão se arrepender. O próximo filme da minha lista é The Runaways. Ele conta a história da primeira banda formada somente por mulheres. Ele se passa numa época em que as mulheres estavam conseguindo romper várias barreiras, né, quebrando vários preconceitos no meio de toda a sociedade. E claro que o rock não poderia ter ficado de fora disso. Esse filme mostra toda a atitude que essas mulheres tiveram para conseguir alcançar esse sonho de conseguir ser uma grande banda do rock. O filme também, assim, ele não é bem fiel à realidade. Ele foca muito na história da Joan Jett, que é interpretada pela Kristen Stewart, que também tem uma atuação belíssima, inclusive nos momentos de palco. A atuação dela é bem digna mesmo de astros do rock. E conta toda essa ascensão delas, como tinha um preconceito na época, como aquele cenário era muito masculino e era dominado pelos homens. Inclusive tem algumas cenas lá na escola que tem um professor dela que fala que mulheres não tocam guitarra elétrica. Então é bem interessante porque ele mostra essa atitude que o rock tem, né? E ela incorpora bem isso até no visual, assim, no jeito dela de se vestir, o jeito de ser. Ela tenta mostrar essa atitude, ela tenta sair um pouco da caixinha. E esse filme é bem interessante por causa desse ponto. Ele mostra essa luta das mulheres, né? Como que as mulheres foram conseguindo espaço em todos os lugares, inclusive na música e dentro do rock. Apesar da história não ser 100% real, no filme é muito bom também. Ele tem uma ótima trilha sonora, né? Não preciso nem dizer nada. Mostra elas viajando pelos Estados Unidos, como elas conseguiram o primeiro contrato, como elas conseguiram o primeiro contrato delas, a primeira gravadora. Para quem gosta de rock, é um prato cheio, tenho certeza que vai se interessar. E ele ainda tem essa pegada aí mostrando essa luta das mulheres. E claro, nessa lista não poderia faltar o rei do rock, o Elvis Presley, é claro. Esse filme se chama Elvis, o início de uma lenda. Ele tenta realmente contar como foi a história do Elvis. Então ele conta desde o início mesmo, como foi toda a ascensão do Elvis, como ele conseguiu criar toda aquela fama dele, né? Como ele se tornou um ídolo e uma referência também, né? Porque o Elvis, na época dele, ele não foi só um ídolo do rock, né? Ele gravou filmes também, ele fez participações em outras áreas, fora do rock, fora da música. O Elvis foi realmente um marco na história do entretenimento, né? Ele se tornou realmente um ídolo, né? Para uma geração inteira, não só para quem gostava de música. Ele representou muita coisa para aquela época, tanto que até hoje ele é vangloriado e ele é considerado o rei do rock. O filme, ele mostra também como ele lidou com a fama, né? Porque o Elvis chegou num ponto de fama assim exorbitante. Ele era extremamente famoso e ficou muito rico. Então mostra como ele lidou com isso, os problemas que ele teve também com álcool e drogas, e mostra também a queda dele, né? Ele acabou tendo um fim muito triste, né? O filme mostra também essa parte. Então o filme ele mostra todo o lado bom ali, né, do rock, tudo que o rock proporcionou ao Elvis, como ele conseguiu chegar lá, mas mostra também toda a dificuldade que ele teve em lidar com aquela fama exagerada. Então o filme mostra também como que ele lidou com toda essa parte mais complicada ali da fama e do dinheiro, né? O filme conta com gravações originais de músicas do Elvis, isso é bem legal também. O Elvis é interpretado também pelo Rhys Myers, que ele tem uma interpretação muito boa, ele é muito enérgico, sabe? Assim, ele conseguiu... É um dos melhores atores que interpretou Elvis em todos os tempos, assim. Até hoje ele é considerado um dos melhores atores que fez esse papel. E isso dá muita credibilidade para tudo que está acontecendo lá. É realmente muito boa a atuação dele. E, é claro, o filme é regado pelo melhor do rock, né? Não tenho nem o que dizer sobre isso. Então vale muito a pena se você quiser conhecer um pouco mais da vida do rei do rock. É isso aí, galera. Deixa aí no comentário se vocês já assistiram algum desses filmes e quais filmes vocês recomendam. Porque quem sabe a gente não faz uma parte 2 para vocês aí, trazendo mais outros filmes, porque tem muito filme nessa área aí do mundo do rock. Então não se esqueça de deixar o joinha,
compartilha o vídeo com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque logo logo tem mais vídeo pra vocês. Valeu!